Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que faço pra pintar minhas roupas. Eu já mostrei antes como que faço, mas eu nunca fiz um vídeo somente focado nisso. Além de que, diferente de antes, hoje em dia eu faço algumas outras coisas nas pinturas também. E como muita gente me pede isso, eu decidi fazer. Tentei pegar uns estilos de roupa mais variados pra ajudar. Queria ter pego outras, mas fiquei com preguiça de procurar. Sorry. E tenho que confessar que pintar roupas é a parte que menos gosto do desenho. Eu não faço ideia do porquê. Por isso sempre deixo por último, mas... Enfim. Aí, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encurtar e cortar muita coisa, mas o principal eu vou mostrar, afinal tudo leva basicamente o mesmo passo, então não tem muito segredo. E o sketch da roupa eu também não vou mostrar fazendo, porque eu basicamente só fiz como tava na imagem de referência, então nada demais. Aliás, é uma coisa que ajuda muito, sempre tentem usar imagens de referência para usar nas roupas, ajuda muito, principalmente para você ter uma ideia melhor de onde e como colocar as dobras dela e na pintura também. Ah, e se quiserem outros vídeos assim, seja de roupa ou qualquer outra coisa, só dizer nos comentários ou me falando no Instagram que o link deles, aliás, dos brushes vai estar aqui no link do vídeo, ou na descrição do vídeo, e o link também, que eu usei nesse daqui. Enfim. E é isso, vamos pro vídeo. Antes de tudo, eu vou explicar um pouco como que, no geral, faço as dobras. Faz de conta que esse é o ponto de fuga de onde todas as dobras ficam. O que basicamente eu vou fazer é triângulos pequenos, grandes, não importa. Mas o que importa mesmo e dar um resultado legal é deixar um espaço entre elas. Não importa o tamanho, eu só deixar um espaço. E na parte dos detalhes finais, quando eu usar a ferramenta de borrar, eu vou sempre aplicar em algumas partes, mas no geral eu faço isso em partes que sempre estão mais afastadas do ponto de fuga. E as partes que ficam mais próximas no ponto de fuga eu deixo com a sombra mais marcada. Para começar, eu adicionei a cor base e também vou mudar a cor da line art com a ferramenta de curvas. Vou fazer isso em todas e adicionar ela com a camada de multiplicação para poder mesclar melhor com o desenho. Aí, com uma máscara de recorte, eu comecei a pegar a cor base de cada sombra, luz e fui adicionando no desenho. É bom você pegar com a imagem de referência e desconstruindo ela com formas e tudo mais para você colocar melhor a sombra. É bom para fazer de ferramenta de estudo esse tipo de exercício. Enfim. E pegando cada coisa e colocando no lugar assim para poder observar onde fica cada luz, cada sombra e renderizando o desenho. Eu também alterei um pouco as curvas para poder deixar uma coisa mais do meu estilo mesmo de cores e também usei a ferramenta de borrar para deixar algumas partes mais borradas. E com as cores eu fui pegando a cor base que eu queria mudar com um aspecto mais colorido e fui mudando só a matiz nas cores e fui adicionando naquele local. Eu peguei várias só para dar exemplo. E com o aerógrafo e com a camada na opção de adicionar, eu fiz algumas luzes assim, mas normalmente eu não faço. Até porque depende muito do tipo de material da roupa. E assim como a outra, nessa segunda foto, eu vou fazer a mesma coisa. Adicionar a cor base e ir pegando as cores da sombra, da luz e adicionando conforme tá na imagem de referência. Você pode usar isso para estudo, que é muito bom. Aliás, é engraçado ver como que tem sombra quente e sombra fria também no mesmo desenho. É bom observar essas coisas, eu gosto. E diferente da outra, eu vou usar o mesmo brush que eu usei para aplicar as cores para renderizar dessa vez. Fiz uma mini renderização aí e eu gostei bem mais desse do que o outro. E seguindo, também vou adicionar aquele detalhe de cores diferente, pegando o tom base de onde eu quero adicionar mais cor e escolhendo um tom diferenciado, mudando a matiz. É um detalhe sutil, mas que deixa um efeito muito legal, e também adicionei um pouco de detalhes laranjados perto da luz, que é aquele efeito de reflexão e tudo mais. E pro final eu também mexi um pouco nas curvas do desenho. Agora, nesse tipo de roupa aqui é uma coisa que eu normalmente não faço muito, mas como é um tipo de tecido que reflete muita luz, então as sombras delas não vão ser bem mais marcadas e a luz também, tipo, não vai
diferente das outras roupas que não tem tanto highlight assim de luz, essa aqui vai ter. E para deixar um efeito mais legal, normalmente eu uso um pouco de airbrush, tanto na sombra quanto na luz também, e com uma borracha mais sem muita variação de pressão e tudo mais marcada, aí eu vou apagando em algumas partes para poder deixar um efeito mais, como posso dizer, meio soft assim, meio hard soft, enfim. Esse tipo de coisa aí que eu tô mostrando na tela é complicado, mas quando você segue a referência assim fica bem mais fácil. E adicionar também ponto de luz assim em algumas partes fica muito bom, porque né, é um tecido de couro e ele reflete bastante luz. E ficou assim, eu gostei bastante do resultado. Agora, como que eu normalmente faço a roupa sem olhar na referência? Eu adiciono cor base normalmente e pego uma cor mais saturada, escura, puxando para um vermelho ou roxo, e vou fazendo as sombras normalmente. E depois, com o mesmo brush que eu fiz a sombra, eu vou apagando para dar mais forma a ela, mais consistente e tudo mais. Eu vou fazendo isso até ficar satisfeita. Com o airbrush grande eu também coloco um pouco de sombra assim em volta para dar mais profundidade, mas por enquanto vou deixar assim. E com a ferramenta de esfumaçar eu vou fazendo a mesma coisa em algumas partes. E também eu pego às vezes outras camadas para fazer outras sombras menos marcadas ou mais marcadas, tanto faz, para poder deixar um efeito mais agradável. E aí eu vou mexendo na opacidade até ficar satisfeita com tudo. Depois eu pego o tom base da roupa e mudo para um matiz mais arroseado ou azulado, tanto faz, depende da roupa. Ou então eu pego o tom base da sombra de pele do personagem, finge que tem a sombra da pele do personagem, e vou aplicando. Pego um pouco de azul também, deixo abaixo e deixo acima também das sombras da camada de multiplicar. Depois, com a camada na opção de adicionar, eu pego um tom alaranjado claro, ou então um tom base da roupa, e vou adicionando com o mesmo brush de sombra, vou adicionando as luzes. E com a ferramenta de esfumaçar eu vou deixando mais soft algumas partes, para poder deixar um efeito mais legal. E o que fiz aqui eu basicamente foi nas duas camadas de sombra que tinha, selecionei ela e fui na camada de luz que eu tinha feito e limpei o que estava selecionado. Isso vai tirar basicamente, só deixar a parte com que não é sombra, vai deixar claro, entendeu? Não sei se dá pra entender, mas é tipo isso. Na verdade é a mesma coisa que você pegar um airbrush, preencher a camada inteira da roupa com uma camada em adicionar e depois limpar toda a sombra e basicamente o que sobrar vai ser luz, entendeu? É basicamente isso. Não sei se deu pra entender porque eu sou ruim de explicar, se não perceber ainda. Depois eu mexi um pouco na opacidade dessa camada e numa camada acima de todo o desenho eu fiz a mesma coisa que eu fiz antes. Peguei o tom que eu queria mudar um pouco as cores e fui pegando um tom parecido pra deixar um aspecto mais colorido e tudo mais. Fiz isso na luz e nas sombras, porque eu gosto do efeito e recomendo testarem também. Também mexi nas curvas e com uma camada acima eu também coloquei um airbrush com um laranja mais saturado, um azul, e também adicionei aquele detalhe de adicionar um negócio de reflexão com algumas partes alaranjadas e tudo mais. E enfim, é basicamente assim que eu normalmente faço. E nesse primeiro desenho eu fiz basicamente o que eu fiz no desenho anterior, com o airbrush na camada de adicionar. Já nesse outro eu fiz diferente, com a camada em multiplicação em opacidade baixa eu preenchi todo o desenho com um azul. E em outra camada em adicionar eu coloquei algumas partes em laranja. E esse último eu só coloquei uma camada de adicionar em azul pra não ficar sem nada, porque eu gostei de como ficou. E por último eu só queria mostrar como é que realmente fica as formas das dobras e tudo mais, que é realmente só um monte de triângulos e deixar um espaçamento entre elas, seja pequeno ou grande. É só fazer isso em todas que basicamente vai dar um efeito bem legal e realmente vai ficar com a cara de uma roupa com sombras. E na calça foi acho que o que menos tinha, assim, perceptível, mas como era uma calça preta, não tinha nada o que fazer. Mas enfim, é tudo basicamente a mesma coisa. Eu enchi o menino com várias, mas é basicamente isso, só pra dar uma ideia mesmo de como fazer. E ficou tudo assim, espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra entender. Eu gostei bastante e se quiserem mais vídeos assim é só me dizer, tudo bom?